O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse pequeno trecho é um dos textos bíblicos mais conhecidos do mundo. Davi, inspirado por Deus, escreve essa poesia fazendo uma brilhante analogia de Deus como um pastor de ovelhas. Davi sabia que o Senhor era poderoso para prover todos os recursos que ele precisasse. Ainda que as circunstâncias se transformassem num vale da sombra da morte, ele declara que não ficaria com medo, porque o Senhor estaria ao seu lado em qualquer situação. Essa é a verdade bíblica que eu quero declarar sobre sua vida hoje, minha querida, meu querido que se une a mim na oração que faremos dentro de alguns instantes. Eu quero te encorajar a assistir esse vídeo até o final, porque depois da oração eu vou compartilhar um segredo poderoso que o Salmo 23 traz, onde ele revela 6 níveis de prosperidade que você pode acessar. Você sabia que esse vídeo só apareceu para você porque antes alguém curtiu e se inscreveu nesse canal? Isso acontece porque o YouTube entende que se você curtir esse vídeo e se inscrever no canal, é um conteúdo que vale a pena mostrar para outras pessoas. Estamos quase alcançando 3.000 inscritos e para isso eu preciso muito da sua ajuda, minha querida e meu querido que me acompanham por aqui. Posso contar com você? Muito obrigado e vamos orar. Ó Santo Deus, nosso bom pastor que cumpre cada uma de suas promessas a nós, nos colocamos em tua presença para clamar ao único que pode nos ouvir e agir em nosso favor nesse momento tão complicado. Pai, Davi declara nesse salmo que nada vai nos faltar porque o Senhor é o nosso pastor. Eu quero orar a Ti pedindo um milagre, uma provisão em minhas finanças, mas antes disso eu quero consertar o meu coração, porque cada uma das promessas desse salmo são apenas para aqueles que de fato têm o Senhor como pastor do coração, e eu confesso que não tenho permitido que o Teu Espírito Santo pastoreie completamente o meu coração. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, revela-me cada um dos pecados e dos erros que tenho cometido contra o Senhor. Traga cada um deles à tona em meus pensamentos agora, para que eu me arrependa de todos eles. Eu te peço, meu Pai, seja o meu pastor. Me ensine o caminho correto a seguir. Quantas vezes tentei andar pelos meus próprios caminhos? Quantas vezes tenho tentado fazer tudo na força do meu braço e muitas vezes sem nem consultar o Senhor, perguntando qual é a Tua vontade para a minha vida? Eu sei que essas decisões mal tomadas me trouxeram a essa situação que eu me encontro hoje, mas Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para perdoar todos os pecados e purificar de toda injustiça. Por isso, lava-me, purifica-me, dá-me um novo coração, pronto para Te ouvir e ainda mais pronto para Te obedecer. É dessa forma, meu Pai, que eu quero começar minha oração pelas minhas finanças, com minha vida espiritual consertada, com o meu coração alinhado com o Teu. Tu és o meu pastor e eu declaro que nada vai faltar em minha vida. Não vai faltar a Tua paz em meu coração, não vai faltar sabedoria para tomar decisões, não vai faltar alegria dentro da minha casa e também não vai faltar o alimento, não vai faltar os recursos para pagar cada uma dessas contas, porque escolhi depositar a minha fé no Senhor. Sei que algo extraordinário está para acontecer em minha vida. Se você crê nessa palavra, minha querida, meu querido, profetize aí nos comentários. Algo extraordinário está acontecendo. Senhor Deus, o salmista continua dizendo: deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Eu profetizo, ó Pai, essa bênção sobre a minha vida, de poder deitar e descansar em paz. Eu declaro essa palavra, essa verdade bíblica sobre a sua vida. Essa preocupação com as dívidas não vai mais tirar o seu sono. Você nunca mais vai perder uma noite de sono por causa dessas contas, amém? Se a Bíblia está dizendo que Deus é o teu pastor, que nada vai te faltar, se ela diz que é Ele que te faz descansar em pastos verdejantes, é porque Ele quer te dar excelentes noites de sono e de descanso, sem pesadelos, sem insônia, sem preocupações, sem crises de ansiedade, sem amargura, sem nada que roube a tua paz.
Jesus é o dono de uma paz que excede todo o entendimento. Isso significa que a paz que Ele quer te dar vai além do que a nossa mente consegue entender e compreender. As pessoas vão olhar para você e perguntar: como você consegue ficar tão calmo com tudo isso acontecendo? E você responderá: é o poder do Espírito Santo agindo em mim. Deus está no controle da minha vida. Escreve aqui embaixo com fé: Deus está no controle. Quando você declara isso, você diz ao mundo espiritual que você não quer mais controlar, não quer mais escolher os seus próprios caminhos. É como se você dirigisse um carro e agora você saiu do volante e você foi para o banco do passageiro e pediu ao Espírito Santo: guie você, meu amigo. Você é quem sabe o melhor caminho para a minha vida. E o Espírito Santo te diz: agora sim eu posso te guiar para os pastos verdejantes e para as águas de descanso. Apenas confie, crê somente. O Salmo ainda nos diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Assim como um pastor guia suas ovelhas para se refrescarem em um riacho e elas matam a sua sede, somente Deus pode saciar a sede da tua alma. Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e eu lhe darei de graça da água da vida. E ele disse também: quem crê em mim, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Ah, meu querido, você pode buscar prazer e contentamento em várias coisas deste mundo, e talvez elas até te distraiam momentaneamente, mas se você deita a cabeça no travesseiro e sente um vazio em seu interior, é porque a sua alma já está clamando pela única água que pode te refrigerar verdadeiramente. O coração humano tem um vazio do tamanho exato da presença de Deus, e quando ela te preencher pela primeira vez, você jamais vai desejar outra coisa. A boa notícia é que ela é uma fonte inesgotável a jorrar para a eternidade. Mergulhe nesse rio agora mesmo e seja cheio da presença do Espírito Santo. O Senhor te guiará por veredas justas, por caminhos de paz, por caminhos de abundância em sua vida financeira. Ainda que nesse momento você esteja enfrentando o vale da sombra da morte, sem expectativas, sem ver uma saída, sem saber o que fazer, não temas, porque Ele está contigo. A vara da correção irá te mostrar onde foi que você errou. Vai te corrigir e te ensinar a maneira certa de viver. E o cajado irá te levar para mais próximo dele, para que você nunca mais se perca nem fique para trás. Senhor, clamamos neste momento por cada uma dessas pessoas conectadas e que neste momento enfrentam momentos tão difíceis em suas finanças, meu Pai. Somente o Senhor sabe o motivo que cada um dos teus filhos chegaram nessa situação. E eu sei, meu Deus, que muitos deles nem tiveram culpa de se enfiarem em cada uma dessas dívidas. Por isso, eu quero profetizar um novo tempo sobre a vida deles. Que a escassez e a pobreza caiam por terra. Que essa montanha de dívidas que tentam sufocar os teus filhos sejam quitadas em o nome de Jesus. Eu sei, Deus, que o Senhor pode fazer um milagre de várias formas. O banco pode ligar com um acordo excelente, um dinheiro inesperado pode aparecer, uma ideia de negócio, uma ideia de renda extra pode surgir. Seja qual for o método, meu Deus, eu profetizo o milagre, a quitação de todas essas dívidas e a paz voltando a reinar nessa casa, nessa família, pelo poder do teu nome. Eu sei, meu Pai, que esses teus filhos clamam a Ti não por ganância, não por avareza ou ostentação, não. O desejo deles é o de proporcionar uma vida melhor para os seus filhos, para a sua família, e é isso que profetizamos hoje. A Tua palavra nos ensina que há poder em nossas palavras. Assim como o Senhor criou tudo o que existe pelo poder da Tua palavra, nós também começamos a criar uma nova fase em nossas vidas pelo poder das Suas palavras, pelo poder das nossas palavras que sairão agora da nossa boca. Ore assim comigo, minha irmã e meu irmão que ainda estão aqui comigo nessa oração. Senhor Jesus, eu profetizo um novo tempo surgindo em minha casa, em minha família, especialmente em minha vida financeira. Eu não aceito a miséria, eu não aceito a pobreza, eu não aceito a escassez.
Eu sou teu filho e mereço viver o melhor dessa terra, porque eu confio em ti. Profetizo que ideias virão, propostas aparecerão, o milagre irá acontecer para que eu consiga sair de todas essas dívidas e, mais do que isso, começar a viver um tempo de abundância, um tempo de sobra, um tempo de ter mais do que o suficiente para poder ser generoso com os necessitados que eu encontrar e puder ajudar. Eu profetizo que na minha casa há fartura de alimentos. Eu profetizo que todas as contas serão pagas antes do vencimento. Eu profetizo que toda essa aflição e angústia esperando o dia do pagamento vai acabar em um nome de Jesus. Viverei como um excelente mordomo dos teus recursos, meu Deus. Eu sei que nada do que tenho é meu. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, inclusive cada centavo que já passou e ainda vão passar pelas minhas mãos. Me ensine a administrar bem esses recursos, Pai. Multiplica, faça-o sobrar. Eu profetizo que eu e minha casa poderemos sair para jantar num bom restaurante. Eu profetizo que eu e minha família poderemos viajar para descansar e desfrutar da linda família que o Senhor nos deu. Seremos gratos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Eu profetizo que haverá um carro excelente em nossa garagem, garantindo nosso conforto e segurança em todos os nossos compromissos. Roupas boas, casa organizada e cheia de bens. Assim como diz a Tua palavra, que na casa dos sábios há riquezas poupadas e alimentos armazenados. Eu profetizo que assim será na minha vida. Quando eu abrir os armários, a geladeira, a despensa, eu vou encontrar a fartura, a abundância. Mas mais do que esses bens materiais, haverá dentro do meu lar temor ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, assim como disse Josué. Meus filhos serão homens e mulheres segundo o teu coração, de boa reputação, bem criados, cheios do teu Espírito Santo, livres de qualquer vício, livres de bebidas, livres de imoralidade sexual. Serão uma geração de homens e mulheres obedientes ao Senhor. Pai querido, Davi continua dizendo no Salmo 23, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu sei, meu Deus, que o inimigo não são pessoas. A tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. O verdadeiro inimigo são principados e potestades, enviados do mal que querem roubar a paz e a alegria que o Senhor colocou em meu coração, desde que entreguei o meu coração a Ti. Por isso eu oro, sabendo que mesmo em meio a essas lutas espirituais, mesmo sendo atacado pelo inimigo, eu não temerei o mal, porque eu sei que a Tua unção me protege. O óleo derramado sobre a minha cabeça faz de mim um filho Teu, e por isso eu não preciso ter medo de nada. Porque além de ungir a minha cabeça com óleo, o Senhor faz o meu cálice transbordar. Transbordar é ter mais do que o suficiente. E essa palavra eu tomo posse hoje. Mais do que o suficiente para repartir com os que estão ao meu redor. Eu profetizo uma prosperidade e abundância tão grande em minha vida que as pessoas ao meu redor serão beneficiadas com tanto que o Senhor vai derramar sobre mim. Eu creio, Jesus, e eu exercito minha fé agora para chamar à existência essa nova realidade sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Um tempo de abundância financeira. A sabedoria virá, o milagre financeiro virá. Todas essas dívidas serão pagas em um nome de Jesus. Pai, eu profetizo, se o que é necessário é uma promoção nesse trabalho, é um emprego novo, que em nome de Jesus essas portas se abram. Pai, se existe uma causa na justiça que precisa ser liberada, eu declaro, eu determino que a justiça seja feita em um nome de Jesus e essa pessoa receba a resposta que está esperando. Pai, se essa pessoa tem tentado uma renda extra, tem tentado um empreendimento, que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere esses negócios, que o Senhor aumente essas vendas. Se essa pessoa trabalha com vendas, Pai, que ela consiga bater todas as metas e consiga receber generosas comissões, Pai. Livra o Teu povo, ó Deus, de viver vida de miséria, vida de escassez, passando necessidade.
passando vontades quando entram em um supermercado ou quando vê as coisas e não tem condições de comprar. Livra-o, Senhor, em nome de Jesus dessa vida. Dê a eles uma vida digna, uma vida onde exista conforto, onde exista paz, justiça e alegria. Que eles não vivam simplesmente para pagar contas, como se fossem escravos do dinheiro, escravos do trabalho. Não. Eu sei que o Senhor não nos criou para isso. Eu sei que nós fomos criados à tua imagem, à tua semelhança. Fomos criados para governar sobre essa terra. Fomos criados para viver e desfrutar da prosperidade que existe nas tuas mãos. Tu que és o dono do ouro e da prata. Tu que tem criado tudo que existe, Pai. Mas os teus filhos, Pai, precisam de mais. Precisam ter a sabedoria, precisam ter o conhecimento necessário para serem livres, Pai. Para serem livres dessa vida de escassez e começar a viver uma vida de abundância. Uma mentalidade de empreendedores, uma mentalidade de pessoas que vivem por mais, que tomam conta das melhores posições nas empresas, que têm as melhores empresas construídas, que têm os melhores salários, que sejam os teus filhos, que sejam os homens e as mulheres de Deus, que sejam os cristãos, Pai. Que o coração deles esteja protegido, Deus, para o dia que esse dinheiro chegar. Que o coração deles não mude, Pai, quando chegar o tempo da abundância. Nós sabemos, Pai, que o dia da bênção é mais perigoso do que o dia da necessidade. Porque no dia da necessidade nós estamos aqui clamando ao Senhor. Mas no dia da bênção, no dia de desfrutar do milagre, no dia de desfrutar da provisão, muitos se esquecem do Senhor. Mas eu profetizo que será diferente na vida desses teus filhos e filhas que me ouvem, que fazem comigo essa oração. O coração deles se manterá submisso ao Senhor, protegidos, Pai, sendo guiados pelo Teu Espírito, caminhando no local correto, caminhando em direção ao propósito que o Senhor tem para eles, expandindo o Teu reino, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da salvação, de que o Senhor enviou o Seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E essa salvação nos dá direito a uma vida abundante nessa terra. Essa é a minha oração em favor de cada um dos Teus filhos hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minha querida. Amém, meu querido. Se você crê nessa oração, escreve aqui embaixo que comece o tempo da abundância em minha vida. E para encerrarmos esse momento da oração, Davi, ele termina o Salmo 23 dizendo: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu recebo essa palavra sobre minha vida, Senhor. Eu preciso tanto da sua bondade e da sua misericórdia, e eu sei que elas me seguirão todos os dias. Eu me comprometo a habitar em tua casa, habitar em tua presença, buscar o Senhor em primeiro lugar, te consagrar os meus dias logo ao amanhecer. Como diz a tua palavra em Provérbios 16:3, consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. É isso que eu quero, meu Deus, ser bem-sucedido nos meus planos. Mas acima de tudo, eu desejo que eles estejam de acordo com o teu querer para a minha vida. Quero ser guiado pelo teu Espírito. Quero viver em paz em cada decisão, em cada projeto que eu entrar. Quero entender o teu propósito para a minha vida e vivê-lo. Viver uma vida que agrada a ti, que expanda o reino do céu em todos os lugares por onde eu passar. Eu te entrego, ó Pai, cada membro da minha família. Proteja-os de todo mal, abençoa-os com as mesmas bênçãos que eu clamo a Ti hoje. Eu te entrego meu emprego, minha vida profissional. Abençoe-me para que eu nunca pare de crescer e que eu consiga sempre dar o melhor no meu trabalho, para que assim eu mereça todo o sucesso financeiro que eu estou te pedindo. Em Teu nome eu oro e já te agradeço, porque sei que ouves a minha oração. Amém. Amém. Que palavra abençoada, né? O Salmo 23 edifica muito a nossa fé e tem bênçãos infinitas para serem derramadas para nós quando nós declaramos essas verdades sobre as nossas vidas. Não sai desse vídeo ainda, meu querido, porque eu vou compartilhar com você os 6 níveis de prosperidade do Salmo 23. Antes de começarmos, envia esse vídeo para alguém, se inscreve no canal se você ainda não fez isso, porque sua inscrição ajuda muito a gente a conseguir continuar compartilhando essas orações e edificando a sua fé. Posso contar contigo?
Então vamos lá. Os níveis de prosperidade do Salmo 23 são cada um dos versículos do texto escrito por Davi. Ele começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o primeiro nível onde a maioria das pessoas estão. É verdade que muitos nem desfrutam desse primeiro nível por conta das dificuldades. Mas quando você faz do Senhor o pastor do seu coração, esse nível está disponível para você. Nada vai te faltar e você terá sempre o suficiente para sobreviver. Mas Davi continua e ele fala que o Senhor faz ele deitar em pastos verdes e que ele é conduzido a águas tranquilas. Esse é um segundo nível de prosperidade ou de sucesso financeiro, porque para uma ovelha não há nada melhor do que ter um alimento em abundância e águas para se refrescar. E assim é na nossa vida. É um nível em que, além de nada faltar, você já começa a ter coisas a mais. Você já começa a desfrutar de abundância. Você para de viver apenas para pagar contas, para sobreviver, e você começa a desfrutar de alguns dos benefícios a mais que a sua vida de prosperidade, que o seu sucesso financeiro te permitem viver. E o terceiro nível é o do refrigério, onde ele diz: refrigera a minha alma. Ou seja, nada te falta. Você tem alimento com fartura. Mas nesse terceiro nível, poucas pessoas conseguem acessar. Por quê? Porque o refrigério, ele significa renovo, ele significa alívio, ele significa conforto, ele significa luxo. É um nível onde você não vive mais para pagar contas, você tem mais do que o suficiente e mais do que isso, você desfruta dos bens que você tem na comunhão com o teu Deus. Você tem um carro bom, você viaja uma vez por ano pelo menos, você consegue colocar os seus filhos numa escola particular, você consegue pagar um bom plano de saúde para sua família, para não depender de SUS. Então percebe como o nível vai elevando à medida que ele vai declarando o Salmo 23? E o quarto nível, ele fala sobre andar no vale da sombra da morte. É quando os dias maus aparecem. Os imprevistos aparecem, mas você possui uma reserva de emergência. Então os imprevistos do dia a dia não te assustam mais. Você não precisa pegar um empréstimo no banco quando uma necessidade médica, uma despesa médica aparece. Quando precisa pagar o IPVA do carro, fazer um conserto, uma revisão preventiva do teu carro. Nada mais te abala. Por quê? Porque você tem uma reserva financeira. Você tem ali pelo menos 6 meses, 8 meses do teu custo de vida para que você não tenha nenhuma preocupação. Se um mês a energia vem mais cara, se um mês você gasta um pouco mais pedindo comida por aplicativos, esse quarto nível fala que ainda que o dia mal apareça, ainda que os imprevistos apareçam nas suas finanças, eles não vão poder prejudicar o seu orçamento, porque você já alcançou o nível de ter mais do que o suficiente para sobreviver. Mas ele continua. No quinto nível, ele fala sobre a mesa na presença dos inimigos, a cabeça ungida com óleo e o cálice transbordante. O cálice transborda porque foi colocado mais do que o suficiente para encher. É o nível onde todos os meses os seus rendimentos são maiores do que o seu custo de vida. Então está sempre transbordando, sempre entrando mais do que você dá conta de gastar. Você tem mais do que o suficiente para sobreviver, para desfrutar, para ajudar os necessitados e ainda sobra. É possível viver uma vida financeira assim e manter o coração alinhado com os propósitos de Deus. É possível. E por fim, o sexto nível diz: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Esse sexto nível é quando você já plantou tanto. Você já foi tão generoso com as pessoas ao seu redor, com os necessitados, com a sua igreja. Você já plantou tanto, você já semeou financeiramente mesmo, você já ajudou pessoas. De tanto que você ajudou, de tanto que você plantou essas sementes, inevitavelmente você vai colher todo o bem que você fez. Então, porque você foi misericordioso e bondoso, é isso que você vai colher. A bondade e a misericórdia, ou seja, a generosidade de Deus corre atrás de você. Deus percebeu que o seu coração não mudou com o dinheiro,
Então ele não tem problema nenhum em te abençoar com mais, porque ele sabe que você está cumprindo um propósito na terra. Você está a serviço de Deus na terra. Ele é o dono de todos os recursos, mas você é o mordomo, você é o administrador, e ele vai derramando muito sobre a sua vida, porque você tem a mentalidade de Deus e você distribui de acordo com as necessidades que você observa na terra. E ele termina dizendo: habitarei na casa do Senhor. Tudo que ele quer não é o pasto verde, não é apenas a água tranquila, não é a proteção contra os inimigos. O salmista declara que o que ele mais deseja, além de todos esses bens materiais, é a presença do pastor. A presença. Ter ele vale mais do que tudo. Amém? Se você quer aprender como faz com mais detalhes para acessar, para desenvolver esses 6 níveis de prosperidade que o Salmo 23 nos ensina, comente aqui embaixo: eu quero aprender, que eu vou te mandar um link para você assistir essa aula completa ensinando com detalhes como construir cada um desses níveis de prosperidade. Por apenas R$ 29,00 você vai ter acesso a essa aula e eu garanto que você vai ver a sua vida financeira vivendo num outro nível. Você nunca mais vai viver escassez, você nunca mais vai ter a mentalidade da falta. Você sempre vai chegar nos ambientes observando quem é que precisa ser ajudado, porque você tem recursos suficientes para isso. Tá certo? Um beijo no seu coração. Então, se você quer assistir essa aula com detalhes, escreve aqui nos comentários: eu quero aprender, que eu vou te mandar o link dessa aula pelo comentário, tá bom? Beijão no seu coração e até o próximo vídeo.